Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. No nosso passo a passo de hoje, nós vamos aprender a trabalhar esta linda toalhinha ou centrinho de mesa. Eu trabalhei ele com a linha Charme e ela ficou medindo 34 centímetros de diâmetro. Se caso vocês forem trabalhar com a linha Anne, que é aí a espessura mais fina do que a linha Charme, ela vai ficar aí um pouco menor, tá bom? Eu trabalhei esta peça usando aqui a agulha de 2,5 milímetros e a cor aí da linha eu vou deixar aí na descrição aí do vídeo, ok? Então, vocês vão aí na descrição do vídeo que eu vou deixar aí todas as informações aí da peça. Eu espero que vocês gostem da aula. Se gostar, já deixa aí o seu like, seu comentário, compartilhe os nossos trabalhos para que mais pessoas venham conhecer o nosso cantinho. Lembrando a você também que ainda não é inscrito no canal e chegou aí, vá embaixo, tá? Se inscreva, ativa aí o sininho de notificação na opção todas, para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você seja notificado e venha aí acompanhar os nossos trabalhos. Então, era isso, pessoal. Eu espero aí que vocês façam e gostem. E então, vamos lá para o passo a passo de hoje. Vou começar aqui, fazendo aqui uma laçada inicial. E vou aqui fazer apenas uma correntinha. Depois de fazer esta correntinha aqui de início, eu vou subir aqui 4 correntes. Não vou contar aqui com essa primeira, contar com a segunda. 1, né, 2, 3, 4. Vou laçar o fio na agulha, vou voltar aqui naquela primeira corrente. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer agora uma corrente, vou vir na mesma correntinha que eu subi aquele ponto alto, e vou aqui fazer mais um ponto alto. Uma corrente, que é como separação, vou vir na mesma corrente e vou aqui fazer mais um ponto alto. Uma corrente de separação, voltar na mesma corrente e vou aqui prender com um ponto alto. Uma corrente de separação, vou vir aqui, ó, na mesma corrente e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 6 pontos altos, né? Vou fazer mais uma corrente, voltar na mesma corrente, vou fazer aqui um ponto alto e vou fazer uma corrente. No total aqui, então, no início, nós vamos ficar com 7 pontos altos, contando aqui com essas 4 correntes que nós subimos. Então, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu já fiz aqui uma corrente, né, de separação. Agora, eu vou vir contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira corrente, daquelas 4 correntes que nós subimos, eu vou aqui prender com um ponto baixíssimo. Depois de prender aqui com um ponto baixíssimo, eu vou aqui, ó, subir 1, 2, 3 correntes que vai servir como um ponto alto. Vou vir aqui nesse espaço de uma corrente e aqui eu vou fazer um ponto alto. Depois de fazer aqui esse ponto alto, eu vou fazer 2 correntes. Vou voltar no mesmo espaço aqui de uma corrente que eu fiz aquele ponto alto e vou aqui fazer mais um ponto alto. Vou vir em cima do ponto alto que eu tenho aqui, vou fazer mais um ponto alto. Vou no espaço à frente de uma corrente e vou aqui fazer mais um ponto alto. Então, aqui, ó, observem que eu fiquei com 3 pontos altos. Fiz um no espaço antes daquele ponto alto, em cima do ponto alto eu fiz também um ponto alto e no espaço eu fiz um ponto alto, totalizando aqui 3 pontos altos. Vou fazer as 2 correntes, vou voltar, ó, no mesmo espaço aqui de uma corrente, que eu fiz aquele último ponto alto dos 3, e vou aqui fazer mais um ponto alto. Vou vir em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto, e no espaço à frente de uma corrente, fazer um ponto alto. Então, aqui, novamente, eu fiquei com um grupo de 3 pontos altos. Vou fazer as 2 correntes de separação, voltar no mesmo intervalo de uma corrente, onde eu trabalhei aquele ponto alto, e vou aqui fazer um ponto alto.
e vou em cima do ponto alto que eu tenho na base e vou aqui fazer um ponto alto. E no espaço aqui de uma corrente, um ponto alto. Então, é assim que nós vamos trabalhar por toda a volta, ok? Assim, desta forma que eu fiz junto com vocês. E de separação, sempre 2 correntes. Aqui, dentro desse espaço, nós vamos trabalhar um ponto alto e em cima do ponto alto, um ponto alto e no espaço à frente, um ponto alto. 2 correntes de separação e aqui, ó, no mesmo espaço que trabalhamos o ponto alto daqueles 3 pontos altos, nós trabalhamos um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto alto e no espaço um ponto alto, ok? Então, vou trabalhar aqui, nós temos que ficar aqui com 7 grupos, tá? De 3 pontos altos separados por 2 correntes. Pronto, eu voltei aqui, olha, já com os meus 7 grupos já trabalhado. Eu vou aqui completar o último grupo. Aqui no início nós fizemos 2 pontos altos, que os 3 correntinhas do início valeu como um ponto alto. E logo à frente, no espaço, nós trabalhamos um ponto alto, fizemos as 2 correntes e trabalhamos aqui os 3 pontos altos. Então, eu vou vir, ó, no mesmo espaço que eu trabalhei aqui o último ponto alto do penúltimo grupo e vou fazer aqui o ponto alto que está faltando aqui no início. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira corrente, vou inserir a agulha e vou aqui fechar com um ponto baixíssimo. Então, aqui já fechei aqui a nossa segunda volta. Então, vamos dar início agora, depois de fechar a segunda volta, a terceira volta. Eu vou subir aqui as 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto, vou em cima do ponto alto à frente. Vou em cima do ponto alto à frente e vou aqui fazer um ponto alto. E aqui no espaço, tá, de 2 correntes, vamos fazer aqui um ponto alto. Novamente, 2 correntes de separação. Vou vir no mesmo espaço das 2 correntes e vou aqui fazer mais um ponto alto. E em cima desses 3 pontos altos que nós tem na base, eu vou aqui fazer um ponto alto para cada ponto. Que eu trabalhei já os 3 pontos altos e vou aqui, ó, no espaço de 2 correntes, fazer aqui o meu último ponto alto. Então, no total aqui, nós ficamos com 5 pontos altos, sendo que o primeiro e o último dos 5 pontos altos vai ser trabalhado dentro do espaço aqui de 2 correntes. E os 3 pontos altos vai ser em cima dos 3 pontos altos que nós temos na base. E de separação, 2 correntes. Vou voltar aqui, ó, no espaço de 2 correntes e vou fazer meu primeiro ponto alto. Vou em cima dos 3 pontos da base, vou trabalhar um para cada ponto da base. Completei meus 4, que no espaço vou fazer o meu 5º ponto alto. 2 correntes, vou no espaço de 2 correntes, fazer um ponto alto. Um ponto alto, meu segundo. E assim nós vai trabalhar por toda a volta, seguindo esta sequência aqui. Em cima daqueles 7 grupos de 3 pontos altos, nós vamos trabalhar 5 pontos altos, seguindo a sequência que eu fiz aqui junto com vocês. Sendo que o primeiro e o último ponto alto vai ser trabalhado dentro do espaço das 2 correntes. Voltei aqui já para mim finalizar a terceira volta junto com vocês. Depois de fazer aqui o penúltimo grupo de 5 pontos altos, vou fazer as 2 correntes. Vou vir no espaço de 2 correntes, vou aqui fazer meu ponto alto. Vou em cima aqui do ponto alto à frente, fazer um ponto alto. E vou na terceira corrente aqui que eu iniciei, e vou aqui prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui já está completado a minha terceira volta. Vamos iniciar agora a volta de número 4. Subindo as 3 correntes, vou nesse ponto alto à frente, vou fazer um ponto alto.
na ponta à frente mais um ponto alto e no espaço de duas correntes um ponto alto. Então aqui agora nós vamos trabalhar em cima desse grupo de 5 pontos altos, um grupo de 7 pontos altos. Vou fazer aqui sempre as duas correntes de separação e vamos trabalhar desta forma. Eu vou vir no espaço e vou aqui fazer meu ponto alto. Chegando em cima aqui dos 5 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto para cada um. Cheguei aqui no espaço, vou fazer o meu de número 7 aqui no espaço de duas correntes. Então, aqui, olha, já fiz meus 7 pontos altos, sendo que o primeiro e o último ponto alto vai ser trabalhado dentro do intervalo de duas correntes. E os 5 pontos altos nós vamos trabalhar o grupo que nós temos aqui na base. E de separação, duas correntes. Vem no espaço, primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o de número 7 no intervalo de duas correntes. Então, é assim, olha, que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 4. Para nós finalizar aqui a nossa volta de número 4, já fiz aqui as duas correntes de separação, vou vir no espaço aqui de uma corrente, de duas correntes, fazer um ponto alto, em cima do ponto alto um ponto alto, em cima do próximo um ponto alto. E vou fechar aqui essa volta na terceira correntinha que nós iniciamos. Então, aqui já está os meus 7 pontos altos já finalizados. Vamos agora dar sequência à volta de número 5. A volta de número 5 vai ser trabalhada desta forma. Subir aqui as 3 correntes, que é o meu ponto alto, e a partir de agora, que é a volta de número 5, nós vamos fazer diminuição aqui em cima dos grupos de 7 pontos altos. Vou em cima, olha, já fiz aqui meu primeiro ponto alto, no ponto alto à frente vou fazer aqui um ponto alto e no próximo um ponto alto. Depois de fazer aqui esses 3 pontos altos de início, vou fazer as duas correntes, vou vir nesse espaço aqui que eu tenho de duas correntes e aqui eu vou fazer um ponto alto, duas correntes, voltar no mesmo espaço de duas correntes, fazer mais um ponto alto, duas correntes, vou vir aqui, ó, pular o primeiro ponto alto e a partir do segundo eu vou aqui trabalhar um grupo de 5 pontos altos. Então, eu vou aqui fazer os 5 pontos altos trabalhando nos próximos 5 pontos altos que é aqui da base. Sempre trabalhando um para cada ponto da base, até completar os 5. Completei aqui, ó, os 5 pontos altos, então deixei o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar. Vou fazer agora as duas correntes, vim no intervalo de duas correntes da base, fazer um ponto alto, duas correntes, voltar no mesmo espaço, fazer mais um ponto alto, duas correntes. Cheguei aqui nos 7 pontos altos, então nós vamos trabalhar os 5 pontos altos, deixando aqui o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar. Pronto, trabalhei aqui meu grupo de 5 pontos altos. Então, é nessa sequência aqui que nós vamos trabalhar a volta de número 5, fazendo um grupo em cima de cada grupo aqui de 7 pontos altos, vamos trabalhar a diminuição, deixando aqui sempre o último, o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar, e trabalhando os 5 pontos altos aqui do meio. Quando chegar aqui no espaço de duas correntes, vamos fazer duas correntes
e um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar, duas correntes e trabalhar aqui os 5 pontos altos. Voltei aqui já para nós dar início aí, fechando a nossa volta de número 5. Já fiz aqui as duas correntes de separação, vou aqui pular o primeiro ponto. A partir do segundo, eu vou trabalhar um ponto alto. E no próximo à frente, um ponto alto. E vou fechar aqui a minha volta na terceira corrente que iniciamos aqui. Então, aqui já está finalizada a nossa volta de número 5. Vamos iniciar agora a volta de número 6 e nós vamos trabalhar desta forma. Aqui em cima desses 5 pontos altos que nós temos aqui na base, nós vamos fazer a diminuição. Então, nós vamos ter que ficar com 3. Vamos diminuir 2 pontos altos. Então, aqui eu vou subir as 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto. E no ponto alto à frente, vou fazer aqui meu segundo ponto alto. Fazer 2 correntes. E vou vir agora aqui em cima desse ponto alto aqui, eu vou ter que fazer um grupo de 3 pontos altos. Então, o primeiro ponto eu vou fazer aqui antes desse primeiro ponto alto aqui. Então, no espaço de 2 correntes, eu vou fazer o ponto alto. E em cima do ponto alto que eu tenho na base, fazer um ponto. E no espaço aqui de 2 correntes, eu vou aqui fazer um ponto alto. Vou fazer 2 correntes. No mesmo espaço de 2 correntes aqui da base, vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto. E no espaço à frente, ó, vou fazer mais um ponto alto. 2 correntes. Vou vir aqui em cima do grupo de 5 pontos altos, vou pular o primeiro. E a partir do segundo, eu vou aqui fazer os 3 pontos altos. Para cada ponto da base, aqui os 3 pontos altos. Deixei aqui o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar. 2 correntes de separação. Cheguei aqui, eu vou trabalhar meus 2 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, no espaço aqui de 2 correntes, antes do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Em cima do ponto da base, eu vou aqui fazer um ponto alto. No espaço à frente, um ponto alto. 2 correntes. No espaço de 2 correntes, um ponto alto. Em cima do ponto da base, um ponto alto. E no espaço 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes. Vou pular o primeiro. E vou aqui fazer meus 3 pontos altos. Então, é assim que nós vamos trabalhar esta volta de número 6. Ok? Vamos trabalhar seguindo esta sequência aqui que eu fiz junto com vocês. Então, vou trabalhar a minha volta toda e volto aqui no final com vocês para nós dar sequência à próxima volta. Pronto, voltei aqui já para nós finalizar junto a volta de número 6. Eu fiz aqui as 2 correntes, né, de separação. Vou vir aqui, ó, vou pular o primeiro ponto alto e no segundo ponto vou fazer meu ponto alto. Vou vir na terceira corrente que nós iniciamos e vou aqui fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui já está fechada a volta de número 6. Vamos aí dar sequência à volta de número 7, trabalhando desta forma. Eu vou aqui trabalhar 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto, e vou fazer mais 2 correntes, que vai ser aqui como intervalo. Em cima desse grupo de 3 pontos altos, eu vou ter que ficar com 5 pontos altos. Então, o primeiro ponto alto eu vou vir trabalhar aqui nesse intervalo de 2 correntinhas antes aqui dos 3 pontos altos. Fiz o meu primeiro, vou em cima do primeiro ponto alto, fazer meu segundo ponto. No segundo ponto alto, o terceiro. No terceiro ponto, o meu quarto. E o de número 5 vai ser trabalhado aqui no intervalo que eu tenho aqui, ó, de 2 correntes. Isso aqui, olha, um grupo de 5 pontos altos.
Vou fazer as 2 correntes. Nesse intervalo também, nesse grupo aqui de 3 pontos altos, novamente, um grupo de 5 pontos. Então, o primeiro vai ser trabalhado também no intervalo de 2 correntes. E aqui no grupo dos 3, vou aqui trabalhar os 3 pontos altos em cima desses 3 pontos da base. E o de número 5 vai ser trabalhado no intervalo das 2 correntes. Vai ficar assim, ó. Fazer 2 correntes de separação. Vou vir aqui, ó, em cima desses 3 pontos altos, vou pular o primeiro e no segundo vou fazer um ponto alto, 2 correntes. Vou vir no intervalo aqui de 2 correntes e vou aqui fazer meu primeiro ponto alto. E vou em cima dos 3 pontos da base e vou trabalhar um para cada ponto. No intervalo de 2 correntes, o meu quinto ponto alto. Então, aqui, olha, fiquei aqui com os 5 pontos altos. Sendo que 2 vai ser aqui antes e depois nos 3 pontos altos. Fazer as 2 correntes, vou no espaço de 2 correntes, fazer o ponto alto e vim aqui trabalhar os meus 3 pontos. No de número 5, no espaço de 2 correntes. Sempre aqui, ó, quando nós for fazer o aumento aqui, ó, nesse grupo de 3 pontos altos, igual nós fizemos aqui, ó, o aumento de 2 pontos altos, vai ser aqui antes e depois dos 3 pontos altos, no espaço aqui, ó, sempre das 2 correntes. E no segundo, também grupo, vai ser da mesma forma, vai ser antes e depois dos 3 pontos altos, ok? E aqui em cima dos 3 pontos altos, vamos fazer apenas um ponto alto, que é aqui no ponto alto do meio. E fazendo 2 correntes de separação. Então, é assim que nós vamos trabalhar essa volta nossa de número 7. Vou trabalhar ela toda neste padrão aqui que eu fiz junto com vocês. Quando chegar aqui no finalzinho, eu vou vir fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente aqui que iniciamos. Pronto, voltei aqui, ó, já para nós finalizar junto a volta de número 7. E a nossa volta de número 7, vamos fechar aqui. Vou vir fechar na terceira corrente. Então, aqui está já a nossa volta toda finalizada. E agora, nós vamos aí dar sequência à volta de número 8. Na volta de número 8, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui, ó, na segunda corrente aqui antes desse grupo de 5 pontos altos. Eu vou pegar aqui, ó, dentro da corrente, vou com ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, na segunda corrente. E aqui eu vou pegar por baixo, fazendo aqui um ponto baixo. E vou subir 2 correntes, que vai ficar aqui da altura de um ponto alto. E vou aqui em cima desses 5 pontos altos, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base e um aqui no intervalo de 2 correntes, porque eu tenho agora que ficar em cima desses grupos aqui que eu tenho na base de 5 pontos altos com 7 pontos altos. Então, essas 2 correntes aqui vai servir como meu primeiro ponto alto. Vou vir trabalhando, olha, nos 5 pontos altos, um ponto alto para cada ponto. Chegando aqui no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer o meu ponto alto de número 7. Então, aqui eu já trabalhei meus 7 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes. Vou vir no mesmo intervalo, vou trabalhar o meu primeiro ponto alto. E vamos aqui, ó, em cima dos 5 pontos, trabalhar eles até completar. Quando chegar no espaço à frente de 2 correntes, nós vamos trabalhar o último de número 7. Cheguei no espaço de uma corrente, de 2 correntes, vou trabalhar o meu de número 7. E aqui, então, olha, ficou os 2 grupos de 7 pontos altos
e separada aqui por duas correntes. Então, aqui nós vamos trabalhar antes e depois um ponto alto, para completar os 7 pontos. Vou aqui fazer agora as duas correntes, vou pular esse ponto alto e já vou vir aqui trabalhando o grupo de 7 pontos altos. Vou vir no intervalo de duas correntes, vou aqui fazer o meu primeiro ponto alto. Em cima dos 5 pontos, olha, vamos ir trabalhando um para cada ponto da base. Chegando no espaço de duas correntes, trabalhar o de número 7. Depois de trabalhar aqui os 7, fazer as duas correntes, vir no espaço, no mesmo intervalo de duas correntes, trabalhar aqui um ponto alto, e em cima dos 5 pontos altos, 5 pontos. E o de número 7, no intervalo de duas correntes. Fazer aqui duas correntes de separação, pular esse ponto que nós temos aqui sozinho na base, e no intervalo à frente de duas correntes, e repetir aqui o grupo de 7 pontos altos, que é a mesma sequência que nós vem trabalhando aqui atrás. Então, é assim que nós vamos trabalhar essa nossa volta toda nessa sequência aqui, ok? Então, vocês façam de vocês aí. Nesta sequência, eu vou trabalhar a minha aqui, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, para nós dar continuidade aí ao trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, com a volta de número 8, já finalizada. Eu fechei com ponto baixíssimo bem aqui em cima da terceira corrente que nós iniciamos. Agora, nós vamos dar sequência aí a volta de número 9. E aqui, ó, em cima desses grupos de 7 pontos altos que nós temos aqui na base, nós vamos trabalhar 5 pontos altos. Então, nós vamos ficar com, em cima desses grupos de 7 pontos altos, nós vamos ficar com grupos de 5 pontos altos. E a diminuição vai ser aqui, ó, deixando sempre o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar. Então, vamos aí dar sequência. Eu vou vir aqui, ó, caminhar com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. Fiz aqui, ó, caminhei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir as 3 correntes, que é o meu primeiro ponto alto. E vou aqui em cima dos 5 pontos, vou fazer aqui meus 5 pontos altos. Um para cada ponto, até completar aqui um grupo de 5. Aqui, então, olha, estou com meu grupo de 5 pontos altos. Eu vou aqui fazer uma, duas correntes de separação, vou vir nesse intervalo que eu tenho aqui, ó, na base de duas correntes, vou aqui fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntes, cheguei aqui no segundo grupo de 7 pontos altos, então, vou aqui pular o primeiro, e a partir do segundo, eu vou trabalhar aqui o grupos de 5 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto da base até completar os 5. Que eu completei os 5 pontos altos. Vou fazer duas correntes de separação. Vou vir nesse intervalo aqui, ó, de duas correntes, e aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes, vou pular o primeiro, a partir do segundo, vou trabalhar aqui os 5 pontos altos, que vai ser um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui na base. Duas correntes, um ponto alto, duas correntes, pulo o primeiro,
e vou trabalhar meus 5 pontos altos. Então, é assim, ó, que nós vamos trabalhar essa volta de número 9. Para cada intervalo que nós tem aqui, ó, de 2 correntes, nós vamos trabalhar um ponto alto, da mesma forma que nós trabalhamos aqui. Vamos trabalhar por toda a volta. E no grupo de 7 pontos altos, trabalhar os 5 pontos altos, pulando aqui o primeiro e deixando o último ponto alto sem trabalhar. Pronto, pessoal, voltei aqui com a minha volta de número 9 já finalizada. E agora nós vamos aí dar sequência à volta de número 10. A volta de número 10, tá? Nós vamos aqui, ó, trabalhar nos grupos, tá? Em cada grupo de 5 pontos altos, nós temos que ficar com um grupo de 3 pontos altos. Então, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. E vou subir 3 correntes, que vale aqui como meu primeiro ponto alto. E vou aqui nos 2 pontos altos à frente, trabalhar um ponto para cada ponto da base. Completando aqui os meus 3 pontos altos. A partir daqui, nós vamos trabalhar 2 correntes. Vou nesse primeiro espaço aqui, vou fazer um ponto alto. 2 correntes. E no segundo espaço de 2 correntes, à frente, vou fazer mais um ponto alto. 2 correntes de separação, vou aqui pular o primeiro ponto. E a partir do segundo, vou fazer aqui um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, um ponto alto. Então, aqui, olha, já trabalhei o meu grupo, tá? De 3 pontos altos. 2 correntes de separação, olha, e nós vamos vir para cada intervalo que nós tem aqui na base de 2 correntes, nós vamos trabalhar um ponto alto. E fazendo sempre 2 correntes de separação. Desta forma aqui, olha. Vou pular o primeiro ponto alto, fazer um ponto alto, no segundo um ponto alto e no terceiro um ponto alto. 2 correntes, no intervalo de 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, no intervalo à frente, um ponto alto, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar, tá? Esta nossa volta de número 10. No grupo de 5 pontos altos, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, como esse daqui que nós trabalhamos juntos, ok? Sempre deixando o primeiro e o último ponto alto sem trabalhar. Voltei aqui com a volta de número 10, já finalizada. E agora nós vamos aí dar sequência à volta de número 11. E a nossa volta de número 11, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou caminhar aqui com o ponto baixíssimo para o segundo ponto alto. E aqui eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Depois de subir as 3 correntes, eu vou aqui fazer mais 3 correntes. Fiz aqui as 3 correntes, depois de fazer aqui as 3 correntes, eu vou fazer um ponto alto aqui nesse intervalo de uma corrente, de 2 correntes. Agora, a partir daqui, da volta de número 11, nós vamos trabalhar 3 correntinhas de separação. Fiz as 3 correntes de separação, vou vir nesse intervalo à frente, fazer um ponto alto, 3 correntes, próximo intervalo à frente, um ponto alto, 3 correntes, e cheguei aqui onde nós temos aqueles 3 pontos altos. Então, eu vou aqui, ó, pular o primeiro ponto alto, no ponto alto de número 2 e ponto alto do meio, eu vou fazer um ponto alto. 3 correntes, vou vir nesse intervalo, vou fazer um ponto alto. 3 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 3 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 3 correntes, cheguei aqui, ó, vou no ponto alto do meio e vou fazer um ponto alto. Então, esta volta de número 11 vai ser trabalhado desta forma aqui, tá? Vamos trabalhar ponto alto
separados por 3 correntes. Para cada intervalo de 2 correntes que nós temos aqui na base, nós vamos fazer um ponto alto. E aqui nesse grupo de 3 pontos altos, nós vamos trabalhar no segundo ponto alto, um ponto alto, tá bom? Então, é desta forma aqui que nós vamos trabalhar esta nossa volta. Vou finalizar aqui, quando chegar aqui, vou finalizar com ponto baixíssimo na terceira corrente. Terminei aqui a minha volta de número 11, olha, e ficou toda trabalhada com pontos altos, separados por 3 correntes. Aonde nós tínhamos aquele grupo de 3 pontos altos, nós trabalhamos um ponto alto no ponto alto do meio, tá bom? E agora nós vamos aí dar sequência à volta de número 12. A nossa volta de número 12 vai ser trabalhada nesta sequência de ponto altos e correntinha, que é a mesma repetição que nós fizemos aqui. Então, eu vou caminhar, ó, com ponto baixíssimo, seguindo aqui, ó, pegando por dentro da corrente, até nessa corrente, na segunda corrente do meio. Depois de chegar na corrente do meio, eu vou pegar aqui por baixo, puxar o fio e fazer aqui um ponto baixo. E vou subir aqui 2 correntes. Esse ponto baixo já fica aqui da altura de uma corrente, então já conto com ele. Aí eu fiz mais 2 correntes, vou aqui fazer mais 3 correntes. E vou vir nesse intervalo e vou vir trabalhando pontos altos para cada intervalo. E fazendo sempre 3 correntes de separação. Então, é assim que nós vamos trabalhar essa nossa volta. Para cada intervalo de corrente que temos na base, nós vamos fazer um ponto alto e fazendo 3 correntinhas de separação. Então, eu vou trabalhar a minha volta toda nesta sequência aqui, que eu comecei juntamente com vocês por toda a volta. E eu volto aqui no final, tá? Fechando com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E depois que eu fechar aqui na terceira correntinha, eu vou vir fazendo a minha próxima volta, que é a mesma repetição que nós fizemos aqui. Quando vocês fechar aqui a volta de número 12 na terceira corrente, né, contando com o ponto baixo, que é a altura de uma corrente. Então, é na segunda corrente. Aí, vocês caminham com um ponto baixíssimo, da mesma forma que nós fizemos aqui, para fechar a volta de número 11. Vocês caminham aqui para segunda correntinha com ponto baixíssimo e repete o mesmo que repetimos aqui. Sobe as 3 correntes, depois faz mais 3 correntes e vai para cada intervalo trabalhando ponto alto, separados por 3 correntes. Então, vou terminar esta minha volta toda e finalizar e voltar já fazendo a minha próxima, que é a mesma repetição, ponto altos e 3 correntes de separação. E já volto aqui para nós aí dar sequência ao trabalho. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, com a minha volta de número 13 já finalizada. E como eu disse aí para vocês, nós trabalhamos até a volta 13, tá? Seguindo a mesma sequência desde que nós começamos aqui na volta de número 11, tá bom? Fazendo para cada intervalo de corrente, de 3 correntes, nós fizemos um ponto alto, separados por 3 correntes. E agora nós vamos aí dar sequência aí a nossa próxima volta. E a nossa próxima volta vai ser trabalhado nesta sequência. Eu vou caminhar aqui, depois de fechar com ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui para o espaço das 3 correntes com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 3 correntes, que vale aqui como meu primeiro ponto alto. E aqui dentro desse espaço de 4 correntes, eu vou ter que ficar com 7 pontos altos. Então, aqui eu fiz um, que é as 3 correntes, vou trabalhar mais 6. Pronto, aqui eu trabalhei, olha, os 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois de fazer os 7 pontos altos,
eu vou vir sem fazer nenhuma corrente de separação, vou vir aqui nesse intervalo, tá, das 4 correntes, e aqui eu vou fazer 2 pontos altos nesse intervalo. Perdão, 2 pontos baixos. E vou vir em cima desse ponto alto e vou fazer mais um ponto baixo. E no intervalo à frente, de 4 correntes, 3 correntes mais 2 pontos baixos. Então, no total, vou ficar aqui com 5 pontos baixos. 2 no primeiro espaço, um em cima do ponto alto e 2 no espaço à frente. Depois de fazer aqui, já vou laçar o fio na agulha, já vou vir nesse espaço aqui à frente e vou fazer meus 7 pontos altos. Pronto, eu fiz aqui 7 pontos altos, sem fazer nenhuma corrente de separação, vou nesse intervalo à frente e vou fazer 2 pontos baixos. O meu terceiro ponto baixo vai ser em cima aqui do ponto alto. E o quarto e o quinto no espaço à frente. Já vou laçar o fio na agulha, já vou vir nesse intervalo à frente, vou fazer aqui os 7 pontos altos. Pronto, eu fiz aqui os 7 pontos altos. Já vou vir no espaço à frente, fazer aqui os meus 5 pontos baixos. 2 no primeiro intervalo, 1 em cima do ponto alto e mais 2 no intervalo à frente, ok? Então, é assim que nós vamos trabalhar esta nossa volta de número 14, ok? Desta forma. Vamos vir aqui no espaço aqui à frente, trabalhar 7 pontos altos. Vamos no espaço à frente, trabalhar 2 pontos baixos, em cima do ponto alto, um ponto baixo e 2 no espaço à frente, que é a mesma sequência que eu fiz aqui junto com vocês. Vamos trabalhar assim até o final, seguindo esta sequência desta forma aqui. Assim que eu terminar, chegar aqui no final, eu volto já para nós dar sequência aí a nossa próxima volta. Pronto, pessoal, voltei aqui já com a volta de número 14, já para nós finalizar. Aqui, só nós fizemos, tá, o último grupo de 7 pontos altos, e aqui só sobrou apenas um espaço. Então, aqui não vai ter diferença aí de nós estar trabalhando ele, tá? Vocês podem estar aí trabalhando tranquilo. Olha, eu vou aqui fazer nesse espaço meus 5 ponto baixo. Vou vir aqui na terceira corrente, prender com um ponto baixíssimo. Olha, como vocês podem ver, não teve diferença aí, tá? Pode estar aí trabalhando tranquilo. Se der esse resultado aqui, sobrar apenas um espaço, vocês dentro desse espaço façam da mesma forma que eu trabalhei aqui, tá? Trabalhar os 5 pontos baixos dentro desse espaço. Então, depois aqui, tá, de nós finalizar com ponto baixíssimo na terceira corrente, nós vamos aí fazer a próxima volta. E a próxima volta vai ser trabalhar desta forma. Eu vou aqui subir as 3 correntes, que vale aqui como o meu primeiro ponto alto. Vou voltar aqui, ó, em cima daquela correntinha que nós subiu as 3 correntes, no mesmo lugar, e vou aqui fazer mais um ponto alto. Vou no ponto alto à frente e vou em cima dele trabalhar 2 pontos altos. Então, nesses 7 pontos altos que eu tenho aqui na base, eu vou fazer 2 pontos altos para cada um. No total, nós vamos ficar com 14 pontos altos. Então, para cada ponto, olha, vamos trabalhando 2 pontos altos.
Olha aqui, ó, eu fiz os meus 2 pontos altos para cada ponta, então no total 14 pontos altos. E vou vir aqui, ó, naqueles 5 pontos baixos, eu vou vir aqui no terceiro ponto baixo e prender com um ponto baixo. Já vou laçar o fio na agulha, vim aqui nos 7 pontos altos e vou vir aqui trabalhando os 14 pontos altos. Vamos trabalhar 2 pontos altos para cada ponto que nós temos na base. E é desta forma que nós vamos trabalhar até o final desta volta. Aonde nós temos os 7 pontos altos, vamos fazer 14 pontos altos, 2 para cada ponto. E sem fazer nenhuma corrente de separação, nós vamos fazer um ponto baixo no terceiro ponto baixo da base, onde nós temos aqui os 5 pontos baixos. Olha, terminei aqui, vou contar 1, 2, 3. No terceiro, vou aqui, ó, prender com um ponto baixo. Já vou laçar o fio na agulha e vou vir aqui repetir os meus 14 pontos altos. E assim que nós vamos fazer essa nossa volta toda, seguindo esta sequência aqui que eu estou fazendo aqui junto com vocês. Então, trabalhe aí até o final, vou fazer a minha, quando chegar aqui no finalzinho eu volto para nós fazer aí a última volta. Pronto, pessoal, terminei aqui de trabalhar a minha volta de número 15 e eu vou aqui fechar ela juntamente com vocês. Depois de fazer aqui os 14 pontos altos, eu vou aqui, ó, naqueles 5 pontos baixos que nós fez e vou no terceiro e fechar aqui com ponto baixo. Vou vir aqui na quarta correntinha, na terceira correntinha que iniciamos, prender com um ponto baixíssimo. Agora nós vamos iniciar aqui a nossa volta final, que é a volta de número 16. Eu fechei aqui com ponto baixíssimo, né? E vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Aqui no final é onde, né, sobrou apenas um espaço. Olha, como vocês podem notar que não fica diferença alguma, tá? Então, vocês podem ir trabalhar tranquilo. Então, vamos lá. Vamos iniciar já para fazer o acabamento aqui. Depois de fechar com ponto baixíssimo, vou fazer uma corrente. Vou voltar no mesmo ponto que nós fechamos com ponto baixo, baixíssimo, fazer aqui um ponto baixo. Vou vir no segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E assim fazendo nos 14 pontos altos que nós temos aqui na base, vamos trabalhar ponto baixo. Da mesma forma, olha. Vamos fazer até completar aqui os 14 pontos. E assim, todos os pontos, tá? Que nós temos os 14 pontos altos, nós vamos trabalhar ponto baixo para cada ponto da base. Aqui, ó, fiz meus 14 pontos baixos. Depois de fazer aqui esses 14 pontos baixos, já vou laçar o fio na agulha. Tá vendo este ponto alto aqui que temos? Aqui, ó, nessa direção que nós fizemos um ponto baixo em cima dele. Então, aqui nós vamos trabalhar um ponto alto em relevo, um ponto alto. Ó, já lacei aqui o fio na agulha. Vou vir nesse ponto alto aqui, ó, vou aqui, ó. Pegar aqui por baixo dele. Vou agora pegar o meu fio, puxar aqui por baixo. E vou aqui fazer esse ponto alto em relevo. Já vou aqui para o primeiro ponto alto dos 14 e vou ir trabalhando ponto baixo. Olha, para cada um ponto baixo. Então, fazer aqui esses 14 pontos baixos, quando chegar aqui no ponto que nós vamos trabalhar aqui, eu volto com vocês. Pronto, trabalhei aqui meus 14 pontos baixos, já vou laçar o fio na agulha e vamos trabalhar aqui o ponto alto em relevo.
Ó, já vou laçar, vou aqui, ó, nesse ponto alto que nós fizemos aquele ponto baixo em cima dele. Vamos pegar aqui por baixo, ó. Vamos fazer esse ponto alto em relevo. Já fiz ele, então agora vamos fazer novamente os pontos baixos. Aqui esse ponto em relevo, ele vai dar aqui, ó, um detalhe bem legal aqui na peça, ó, ele vai ficar em relevo. Vai dar uma marcação aqui em cada divisão que nós temos aqui naqueles pontos baixos, vai ficar marcado. Então, vai ficar bem legal aí. Se caso vocês queiram trabalhar isso aqui em outra cor, tá? Pode estar trabalhando também, aqui os pontos baixos e um ponto alto em relevo, né? Vai dar uma textura aí bem legal na peça aí, trabalhando em outra cor. Então, vou ir trabalhando aqui, ok? Os meus pontos baixos até no final aí da volta. Sempre fazendo esses pontos baixos aqui. E quando nós terminar de fazer eles, né, vamos fazer em ponto relevo. Se caso vocês não conseguirem fazer ponto em relevo, vocês podem estar aqui, ó, trabalhando o ponto baixo em cima desse ponto baixo. Vou aqui fazer o meu em relevo, pegando aqui, ó, nesse ponto alto. Já fiz, agora eu vou fazer meus pontos baixos. Então, é desta forma aqui que vai ficar, tá? Essa nossa volta toda trabalhada. Então, vou terminar aqui a minha volta e já eu volto com vocês aí, já com a volta finalizada. E vou fechar aqui juntamente com vocês. Pronto, pessoal, voltei aqui, olha, já para finalizar aqui a nossa última volta junto com vocês. Eu já cortei aqui, tá, o meu fio, para facilitar aqui para mim o arremate. Então, vamos lá já finalizar aqui. Eu deixei aqui para finalizar junto com vocês, pessoal, porque aqui como eu disse para vocês, aqui, olha, no final, ela não tem aquele ponto alto aqui pra gente fazer aquele ponto alto em relevo. Então, como eu vou fazer? Então, vamos lá aqui que eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu vou já laçar aqui, né, o fio. Eu vou vir aqui, ó, no terceiro ponto baixo daqueles 5, tá? Então, eu vou aqui, ó, pegar ele em ponto relevo no terceiro ponto baixo. Peguei aqui em relevo, olha, e vou fazer aqui um ponto. E vou vir fechar aqui, ó. Não tem aquela correntinha que nós fez no início e fiz o ponto baixo. Então, vou pegar aqui, entre a correntinha e o ponto baixo. Então, vamos lá, pegar aqui. Já vou puxar aqui, eu vou pegar aqui por trás. Vou pegar essa laçada e puxar aqui, ó. E agora eu vou fazer o meu ponto baixíssimo aqui por trás, tá, da peça. Não vou fazer aqui na frente, eu vou fazer aqui por trás. Então, aqui eu já prendi com ponto baixíssimo, depois só vim escondendo aqui por trás, tá? Fazendo o arremate, passando aqui por trás os pontos baixos. Vou arrematar o meu aqui, eu já volto mostrando com vocês como a peça ficou terminada. Pronto, pessoal, voltei aqui, ó, já com o meu arremate já pronto, tá? Já arrematei, escondi o fio aqui por lado avesso. E aqui já está a nossa peça pronta, pessoal. Eu espero aí, tá, que vocês gostem. Olha como ficou linda esta peça. Este centrinho de mesa ou toalhinha de mesa, como ficou linda. Ficou aí perfeito. Esse acabamento aqui, ó, ficou muito lindo. Ficou perfeito esse acabamento. E eu amei aqui o resultado. Então, espero aí que vocês façam, gostam, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês vão amar este modelo, porque é muito bonito, muito fácil aí de estar fazendo. Então, era isso, pessoal. Espero aí, tá? Que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, já deixa aí o seu like para ajudar aí no canal.
Compartilhe aí os nossos trabalhos para que mais pessoas venham aí conhecer o nosso cantinho. E eu espero vocês aí até na nossa próxima aula, se Deus quiser, e fiquem todos com Deus.